Mais uma vez, bom dia a todo mundo, bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Direito Penal Militar, na data de hoje, 24 de abril de 2022. Na data de 23 de abril de 2022, ontem, portanto, sábado, nós já abordamos toda a parte da introdução ao estudo do Direito Penal Militar, toda a parte de princípios do Direito Penal Militar, e praticamente quase tudo da aplicação da Lei Penal Militar. Pelo menos as partes principais sobre a aplicação da Lei Penal Militar foram já abordadas na aula de ontem, que foram as partes referentes à Lei Penal Militar no tempo, Lei Penal Militar no espaço, e ainda bem que conseguimos abordar ontem toda a parte concernente ao conceito de crime militar em tempo de paz. Nós abordamos do início ao fim, portanto, o artigo famosíssimo artigo 9º do Código Penal Militar. Na aula de hoje, irei iniciar e terminar o que está aqui à frente de vocês, que são as disposições finais da aplicação da Lei Penal Militar. Após isto aqui, eu abro espaço para perguntas. Depois das perguntas e respostas, eu dou um pequeno intervalo. Depois desse pequeno intervalo, nós voltamos aqui para começarmos o nosso estudo acerca da teoria geral do crime militar. E após o estudo da teoria geral do crime militar, dentro do qual, claro, irei abrir espaços para perguntas, como sempre faço, aí iremos iniciar o último estudo do nosso curso de Direito Penal Militar, que é o estudo atinente às consequências jurídicas do injusto penal militar. Acerca, portanto, das disposições finais da aplicação da Lei Penal Militar, vamos ao que realmente nos interessa. Bora lá. O Código Penal Militar, CPM, em seu artigo 11, dispõe o seguinte: os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas brasileiras, ficam sujeitos à Lei Penal Militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. O que isso quer dizer? São muito corriqueiras missões, reuniões, operações, simpósios, congressos, treinamentos, exercícios em território brasileiro, envolvendo militares federais, ou seja, das Forças Armadas Brasileiras, e também no território brasileiro, a convite das Forças Armadas Brasileiras, vêm alguns militares estrangeiros. Suponhamos a situação na qual, aqui em território brasileiro, ocorra uma operação, um exercício, um treinamento, que vai durar mais ou menos uns 7 dias. Esse exercício, esse treinamento, essa operação vai contar com militares brasileiros e com militares italianos, franceses, uruguaios, paraguaios e colombianos. Enquanto esses militares estrangeiros estiverem aqui no Brasil, nessas operações com as Forças Armadas Brasileiras, em estágio, comissão, ou seja, missão, treinamento, exercício, manobra, enquanto, portanto, nesses 7 dias aqui exemplificados, militares estrangeiros estiverem junto às tropas brasileiras em estágio, treinamento, operação, etc., esses militares estrangeiros, caso cometam algum crime militar, estarão sujeitos ao Código Penal Militar brasileiro e não ao Código Penal Militar de seu país de origem. É a regra geral. É a regra geral.
Há alguma exceção a isso? O próprio artigo 11, parte final, diz, vírgula, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Ou seja, a regra geral é, militar estrangeiro que estiver em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras estará submetido à lei penal militar brasileira, estará submetido ao Código Penal Militar Brasileiro, caso venha a cometer crime militar. É a regra geral. Agora, excepcionalmente, se houver tratado ou convenção internacional dizendo o contrário, prevalece tratado ou convenção internacional. Exemplo. Digamos que militares colombianos estejam em território brasileiro em comissão ou estágio com as Forças Armadas Brasileiras. Militares colombianos. Digamos ainda que haja contratado ou convenção internacional entre o Brasil e a Colômbia, dizendo, o tratado diz assim, ou convenção, é o seguinte, se militar colombiano cometer crime militar no Brasil, estará sujeito à lei penal militar colombiana. Da mesma forma, está lá no tratado ou convenção internacional, da mesma forma que se militar brasileiro cometer crime militar em território colombiano, isso na situação de comissão ou estágio, esse militar brasileiro que cometer crime militar lá na Colômbia, em comissão ou estágio com as Forças Armadas colombianas, estará ele sujeito à lei penal militar brasileira. Então, pode o tratado ou convenção internacional desdizer, dizer o contrário do que está dito expressamente nessa parte final do artigo 11? Pode, sem problema. Pessoal, na verdade, em direito penal militar, em direito penal comum, em direito processual penal militar, em direito processual penal comum, em direito civil, processo civil, do trabalho, processo de trabalho, direito administrativo, financeiro, previdenciário, tratados e convenções internacionais de que a República Federativa do Brasil seja signatária, pronto, prevalece o que está em tratado ou convenção internacional. Então, a regra geral é que militar estrangeiro que estiver em estágio ou comissão com as Forças Armadas Brasileiras submeta-se à lei penal militar brasileira. Mas, se tratado ou convenção internacional disser que o militar estrangeiro, na verdade, vai se submeter à lei penal militar do país de origem dele, prevalece o que diz o tratado ou convenção internacional. Um detalhe chama a atenção aqui no artigo 11. Perceba que o artigo 11 diz: os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas. Que Forças Armadas são essas? Forças Armadas brasileiras. Muito bem, já falei isso aí. Marinha, Exército, Aeronáutica. Que são as instituições militares federais. Forças Armadas FFAA, que é a sigla. Muito bem. Ocorre que em nenhum momento o artigo 11, nos meus exemplos, sim. Os meus exemplos que eu estou dando até agora, estou dizendo o tempo todo, que militares estrangeiros estão em território brasileiro. Mas nada consta do artigo 11 do CPM, nada consta que esses militares estrangeiros devem estar em território nacional, em território brasileiro. Nada consta. O que consta é os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas. Nada impede, portanto, a aplicação deste artigo 11, por exemplo, se militares estrangeiros estiverem, digamos, militares colombianos estão em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras em território uruguaio. Digamos que o estágio ou comissão das Forças Armadas Brasileiras ocorra no Uruguai. E militares colombianos estejam em estágio ou comissão nas Forças Armadas Brasileiras em território uruguaio. Aplica-se o artigo 11 do Código Penal Militar. De fato, isso é interessante, o artigo 11 não diz que o militar estrangeiro deva estar em território brasileiro, e sim que os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras. As Forças Armadas Brasileiras podem estar no Brasil ou no estrangeiro. E seja como for, aplica-se o artigo 11 do Código Penal Militar. Para quem vai... Eu falei muito sobre nichos de relevância do direito penal militar na nossa primeira aula, no iniciozinho da
da aula de ontem, iniciozinho da aula sobre introdução ao estudo do direito penal militar. Falei da relevância prática do estudo. Para que estudar direito penal militar? Aí falei de vários aspectos da relevância prática no estudo do direito penal militar. Para quem vai fazer concurso público, esse artigo 11 aqui não é muito relevante. Quase nunca cai. Para quem vai advogar na área de direito penal militar, também não há relevância no artigo 11. Para aspectos acadêmicos, também não há essa relevância. Para quem é militar, ou quer ser militar, para prestar assessoria jurídica, a comandantes de OMs, também não há tanta relevância. Agora, outros dispositivos ganham extrema relevância no campo do direito penal militar. Trago aqui à baila, agora, o artigo 19. O artigo 19 do Código Penal Militar, que diz, este Código Penal Militar não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. É o seguinte, quem já foi militar e que estiver me assistindo sabe muito bem disto. Mas mesmo que você não seja e nunca tenha sido militar, fica tranquilo que eu explico. Tanto os militares federais, militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, quanto os militares estaduais e distritais, ou seja, policiais militares e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal, submetem-se no campo penal ao Código Penal Militar. E aí há aspectos, claro, o Código Penal Militar trata aspectos criminais. Crime militar, penas principais, penas acessórias, medidas de segurança. Mas esses mesmos militares federais, estaduais e distritais submetem-se também no campo administrativo disciplinar aos regulamentos disciplinares militares e aos estatutos dos militares. Na verdade, há um estatuto para as Forças Armadas, Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que é a Lei Ordinária 6880/80. Então, se um militar, por exemplo, das Forças Armadas, cometeu um comportamento que é crime militar, responde de acordo com o Código Penal Militar ou de acordo com a legislação criminal comum, né? Porque pode ser que ele tenha cometido um crime militar equiparado. E a gente já viu na aula de ontem que crime militar equiparado, também chamado de crime militar por equiparação, também chamado de crime militar por extensão, também denominado crime militar extravagante, é um crime necessariamente não tipificado na parte especial do CPM e necessariamente tipificado em algum lugar da legislação penal não militar, tem que estar tipificado, claro, e que tenha sido cometido concretamente em alguma das situações taxativamente elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar. Se você juntar esses três critérios, vai encontrar o crime militar equiparado. Muito bem. Então, se o militar federal, estadual ou distrital cometeu um crime militar, submete-se ao Código Penal Militar ou à legislação penal não militar e vai responder por crime militar na Justiça Militar. Justiça Militar da União, ou Justiça Militar Estadual, ou Justiça Militar Distrital, conforme as peculiaridades do caso concreto. Tudo bem. Pode ser, entretanto, que o militar cometa não um crime militar. Digamos que ele cometa um fato, um comportamento que é penalmente atípico. Penalmente atípico. Um comportamento que não é crime militar próprio, não é crime militar impróprio, não é crime militar equiparado. Digamos, o militar ali faltou ao serviço por 2 dias. Faltar ao serviço por 2 dias é crime militar? Não. Não é crime militar algum. Fato penalmente atípico. Mas tal comportamento, em que pese penalmente atípico, constitui transgressão disciplinar militar. O que é uma transgressão disciplinar militar? É a infração administrativa. Detalhe. Militares das Forças Armadas podem, a depender da transgressão disciplinar praticada, a depender disso aí,
e a depender também de aspectos subjetivos, poderão eventualmente ser presos pela prática de determinadas transgressões disciplinares militares. Ou seja, há comportamentos que configuram crimes militares, a gente responde pelo Código Penal Militar, ou legislação penal não militar, e Código de Processo Penal Militar na Justiça Militar, e há comportamentos que não constituem crimes militares, constituem somente transgressões disciplinares militares, somente entre aspas, porque às vezes o cara militar, por uma transgressão disciplinar militar, vai preso. E às vezes, pelo crime militar, não vai preso, é condenado, não vai preso. Digamos lá, na Justiça Militar, o cara é processado, julgado e condenado a pena de até 2 anos, cabendo sursi, suspensão da pena. Quanto tempo ele fica preso? 0 dias, tempo nenhum. E para certas transgressões disciplinares militares, o cara pode vir a ser preso mesmo. Muito bem. O Código Penal Militar só trata de crimes militares e sanções penais militares, que são as penas principais, as penas acessórias e as medidas de segurança. O Código Penal Militar não prevê quais são as transgressões disciplinares militares. Mas por que não? Porque isso não é papel do Código Penal Militar. O papel do Código Penal Militar é dizer, estão aqui os crimes militares, e está aqui a parte geral do Código Penal Militar. Então, aqui os crimes militares, estão aqui as penas principais, as penas acessórias, as medidas de segurança. Pronto. Esse é o papel do Código Penal Militar. Então, não é papel do Código Penal Militar prever, além dos crimes militares, ficar prevendo essas são as transgressões disciplinares. Tarará, 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 tarará. Não. Isso não é papel do CPM. Também não é papel do CPM dizer essas são as consequências, sanções, para o militar que cometer transgressão disciplinar militar. Isso também não é papel do CPM. Isso tudo, na verdade, é papel dos regulamentos disciplinares militares. A Marinha tem um regulamento disciplinar militar, chamado RDM, Regulamento Disciplinar da ou para a Marinha, RDM. Nesse RDM estão todas as transgressões disciplinares militares, o pessoal da Marinha chama de contravenções. As contravenções militares do Regulamento Disciplinar da Marinha são transgressões disciplinares militares praticadas por militares da Marinha. O Exército, por sua vez, tem seu regulamento disciplinar, RDE, Regulamento Disciplinar para o do Exército, RDE. E o pessoal da Aeronáutica tem um regulamento disciplinar só para eles, RDAER, Regulamento Disciplinar da ou para a Aeronáutica. Cada Força Armada tem o seu próprio específico regulamento disciplinar militar. Cumpre a esses regulamentos disciplinares, e não o Código Penal Militar, dizer quais são as transgressões disciplinares militares e dizer quais são as consequências jurídicas, as sanções, as punições disciplinares militares. Até aí tudo bem. Então, o artigo 19 do CPM diz, repetindo, este Código Penal Militar não compreende, não menciona, não indica, não relaciona, não lista, não tipifica, porque não é papel dele, as infrações dos regulamentos disciplinares. Essas infrações dos regulamentos disciplinares são as transgressões disciplinares militares. Muito bem. Até tudo muito bonito, né? Tudo muito fácil. Ocorre que pode acontecer, e muitas vezes acontece, o seguinte. Pode acontecer, muitas vezes acontece, de um comportamento praticado por um militar. Veja que eu falei antes. Às vezes o comportamento é crime militar, consequência do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, na Justiça Militar, né? Pode ser que o comportamento seja plenamente atípico, consequências do regulamento disciplinar, transgressões disciplinares militares, punições disciplinares militares, e aí responde numa sindicância. Responde onde? Na Justiça Militar? Não. Justiça Militar não processa e julga transgressões. Não. Transgressões disciplinares militares são processadas e julgadas lá na própria força, lá no próprio quartel, tudo lá no próprio quartel, onde o militar serve. Fica por lá. Sindicância, ou conselho de justificação, ou conselho de disciplina, conforme as particularidades
do caso concreto. Justiça militar não tem nada que processar e julgar a transgressão disciplinar. Assim como quartéis não tem nada que ficar julgando crime de cada macaco no seu galho. É sempre assim. Separa todo mundo. Ocorre que há situações em que o sujeito militar pratica determinado comportamento que é, ao mesmo tempo, crime militar e transgressão disciplinar militar. Pode acontecer isso? Pode. Pode. É até frequente. Por exemplo, digamos que um militar da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, um determinado militar, chega atrasado ao serviço, que já é uma transgressão disciplinar militar, mas penalmente atípica. O seu superior, um oficial, um tenente, não gostou daquilo. Ó, você chegou atrasado de novo. Aí, porque recebeu uma reclamação, aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento que chegou atrasado, disse uma palavra de baixo calão contra o tenente, mandando para aquele lugar. Vai para aquele lugar? Em tal situação, este militar, por ter sido grosseiro com seu superior, este militar, ele, com esse único comportamento, pratica transgressão disciplinar militar, que faltou com respeito ao seu superior, a transgressão disciplinar militar, e crime militar, e desacato ao superior. Aí há uma divergência doutrinária sobre, para cada caso concreto, se é desrespeito ao superior, artigo 160 do CPM, ou se é desacato ao superior, artigo 298 do CPM. Mas é crime. Porque crime é crime. Não vai fugir disso. Pergunta-se, quando o comportamento militar configura, ao mesmo tempo, transgressão disciplinar militar e crime militar, o que é que se faz? Bora lá. Quando o comportamento militar, pessoal, ele é somente transgressão disciplinar militar, porque é fato penalmente atípico, é tudo muito simples. Tudo se resolve exclusivamente no campo disciplinar. Ministério Público Militar não tem nada a ver com isto, Justiça Militar da União, ou estadual ou distrital, não tem nada a ver com isto, não vai ter processo penal militar, não vai ter ação penal militar, não vai ter denúncia contra o cara, não vai ter incidência do Código Penal Militar, não vai ter aplicação do Código de Processo Penal Militar, não vai ter nada disto. Tudo se resolve no campo estritamente disciplinar. Aplica-se o regulamento disciplinar da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, as polícias militares e corpos de bombeiros militares também têm uma lei geral, um decreto geral sobre transgressões e punições disciplinares militares. Tá bom. Então, quando o comportamento é penalmente atípico, configurando exclusivamente transgressão, tudo se resolve lá no quartel, no campo disciplinar. Mas nesse caso agora, é um comportamento que configura ao mesmo tempo crime militar e transgressão disciplinar militar. O que fazer? O comandante da OM, Organização Militar, o comandante da OM sabe que aquele seu subordinado cometeu uma transgressão disciplinar militar que também configura crime militar. Esse comandante da OM pode ou não pode, desde já, punir disciplinarmente? Claro, primeiro tem que haver o devido procedimento disciplinar militar, para somente depois punir. Pode o comandante da OM onde serve um militar que cometeu a transgressão disciplinar militar. Transgressão que também configura crime militar, tá? Pode o comandante da OM, desde já, punir disciplinarmente o cara? Bora lá. Eu tenho que falar isso aí de forma separada. Uma coisa é o que acontece nas Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. Outra coisa é o que acontece ou pode acontecer nas polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nas Forças Armadas, pessoal, nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, o próprio RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha, e o próprio RDE, Regulamento Disciplinar para o Exército, e o próprio RDAER, Regulamento Disciplinar para a Aeronáutica, os próprios regulamentos disciplinares para as Forças Armadas dizem que se o fato é ao mesmo tempo crime militar e transgressão disciplinar, o comandante do quartel ali não pode punir disciplinarmente
não pode, por enquanto, não pode punir disciplinarmente. Pode não? Não, pode não. Por mais que esteja escancarada a prática da transgressão disciplinar militar, mas só porque ela configura também crime militar, o comandante pode até mandar instaurar procedimento disciplinar, que vai apurar a transgressão. Mandar instaurar, pode. Tem trâmite, este procedimento disciplinar, pode. Chegar a uma conclusão, sem problema. Digamos, relatório de solução de sindicância, sem problema. Agora, pode o comandante desde já, agora vou punir. Pode não. Nas Forças Armadas, não. Por que não? Porque os regulamentos disciplinares dizem que o comandante pode até instaurar o procedimento disciplinar, pode mandar ver o procedimento disciplinar, mas não pode, por enquanto, aplicar a punição disciplinar militar, porque o comandante das Forças Armadas é assim, tem que aguardar o desfecho. O fato não constitui também crime militar? Pois é. O comandante tem que aguardar, não pode punir disciplinarmente, tem que aguardar o desfecho na justiça militar, o desfecho daquele crime militar. Que desfecho é esse, professor? Só Deus sabe. Aí muita coisa pode acontecer, inclusive nada. O que pode acontecer no campo criminal com aquele fato ali? Bom, pode acontecer de haver arquivamento do IPM. O IPM foi instaurado, né? É instaurada a sindicância para apurar a transgressão disciplinar militar e também instaurado o IPM. Às vezes paralelamente, às vezes sucessivamente. O comandante das Forças Armadas tem que aguardar. Aí, o que pode acontecer? Bom, o IPM instaurado para apurar o crime militar. O IPM pode ser arquivado. Ou o IPM não foi arquivado. Pelo contrário, o Ministério Público ofereceu denúncia que foi rejeitada. O Ministério Público ofereceu denúncia que foi recebida. Essa denúncia recebida pode ter sido trancada mediante habeas corpus. A denúncia recebida, a ação penal militar, a denúncia recebida, pode não ter sido trancada e vai haver toda instrução criminal. No meio da instrução criminal, pode haver declaração judicial de extinção da punibilidade, ou pode não haver declaração de extinção da punibilidade. Se o processo penal militar chegar até a sentença, aí a sentença pode ser condenatória, absolutória própria, absolutória imprópria. Muita coisa pode acontecer no campo criminal com esse fato. E o comandante lá do quartel das Forças Armadas tem que aguardar o desfecho. Demora quanto tempo? Outra coisa que só Deus sabe. No campo criminal, se no campo criminal isso virar processo, denúncia, processo, julgamento, recurso a um tribunal, até esperar o trânsito julgado, no tribunal, vamos. Mas, às vezes, no campo criminal, o Ministério Público diz, vou pedir arquivamento, o juiz, tá bom, tá arquivado, acabou. Aí é rapidinho. Aí é rápido. Quando o IPM é arquivado, é rápido. Então, se ocorrer um arquivamento do IPM, com trânsito julgado, decisão judicial de arquivamento do IPM, com trânsito julgado, ou decisão judicial de rejeição da denúncia com trânsito julgado, ou decisão judicial de extinção da punibilidade, com trânsito julgado, ou sentença absolutória própria, ou mesmo imprópria, nesses casos aí, o comandante da OM pode agora punir disciplinarmente. Ou seja, depois e somente depois do trânsito julgado ou da decisão judicial que arquiva o IPM, ou da decisão judicial que rejeitou a denúncia, ou da decisão judicial que a qualquer momento do processo extinguiu a punibilidade, ou da decisão judicial que sentencia absolvendo o réu. Nesses casos aí, depois do trânsito julgado, pode o comandante mandar ver e punir disciplinarmente. Não vou entrar em muitos detalhes com vocês, não, porque a gente não tem tanto tempo, tá? Eu tenho um curso só para isso, para tratar de questões criminais e disciplinares militares, mas não é o caso. Mas veja só, nessas 4 decisões, arquivamento do IPM, rejeição da denúncia, extinção da punibilidade, sentença absolutória, essas 4 situações aqui, regra generalíssima, essas 4 decisões, regra generalíssima, não vão impedir
de o comandante punir disciplinarmente. Regra geral. A exceção, professor, há 2 exceções, na verdade 3. Se alguma dessas 4 decisões, arquivamento do IPM, ou rejeição da denúncia, ou extinção da prioridade em qualquer momento do processo, ou sentença absolutória própria, se alguma dessas 4 decisões ocorrer por reconhecimento de que não houve o fato, ou reconhecimento da negativa de autoria, ou reconhecimento de causa excludente de ilicitude, se alguma dessas 4 decisões pautasse por algum desses 3 fundamentos, o comandante da OM não pode punir disciplinarmente. Mas se qualquer dessas 4 decisões ocorrer sem ser por qualquer desses 3 fundamentos, o comandante da OM pode mandar ver e punir disciplinarmente. Professor, e se tratar, está lá o comandante do quartel das Forças Armadas aguardando o desfecho no campo criminal. E se no campo criminal o desfecho for sentença penal condenatória, o trânsito julgado. E aí, minhas amigas e meus amigos, de acordo com a legislação disciplinar das Forças Armadas, quando o fato configura ao mesmo tempo transgressão disciplinar e crime militar, e no campo criminal houve a superveniência de sentença penal condenatória, o comandante da OM não pode punir. Por que não? Porque a legislação disciplinar das Forças Armadas entende que, em tal situação, a condenação criminal foi suficiente, não havendo mais justa causa para, além da punição criminal, para haver ainda punição disciplinar. Foi suficiente condenação criminal, cai fora comandante, esquece isso, que já foi condenado criminalmente o sujeito na justiça militar. Ou seja, nas Forças Armadas, perceba, nas Forças Armadas, a regra geral é que, ninguém pode ser punido 2 vezes. Ninguém pode ser punido pelo mesmo fato, não pode. Ou a pessoa é punida criminalmente, e só, ou é punida disciplinarmente, e só. Professor, mas e se acontecer de o comandante do quartel nas Forças Armadas, mesmo assim, punir disciplinarmente o cara, puniu disciplinarmente, essa punição disciplinar pelo comandante, aplicada pelo comandante, impede a propositura da ação penal militar, impede a instauração do processo penal militar, impede a sentença condenatória, não impede não. Ao cara, nesse caso excepcional, vai ser punido 2 vezes. É errado. O cara foi equivocadamente punido disciplinarmente e punido criminalmente. O que está certo essa história toda? O que está certo essa história toda? Punição criminal. Não está certo. A punição disciplinar está errada. O professor Mazzucchi acabou de falar que nas Forças Armadas a pessoa não pode ser punida 2 vezes, disciplinarmente e criminalmente. Pois é. Mas nesse teu exemplo aí foi punido disciplinarmente. Culpa do comandante. Aí ele errou. O comandante é que errou. Não deveria ter punido disciplinarmente. Aí, nesse caso, o cara punido 2 vezes vai cumprir a sanção penal imposta pela Justiça Militar e, haja vista a injustiça, a ilegalidade, a arbitrariedade perpetrada lá atrás pelo comandante que aplicou punição disciplinar, que ingresse com ação judicial na Justiça Federal. Contra a União, dizendo, não, foi punido disciplinarmente, juiz federal, e não poderia ter sido punido disciplinarmente. Pronto. Mas a questão criminal está intacta. Quem errou foi o comandante da OM, não a Justiça Militar. Muito bem, isso tudo que eu estou falando das Forças Armadas. E nas chamadas Forças Auxiliares. As Forças Auxiliares são as instituições militares estaduais e distritais. Tem Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. As Forças Auxiliares são polícias militares e corpos de bombeiros militares. Bem, nas Forças Auxiliares, como é que fica essa questão de o cara, policial militar ou bombeiro militar, comete um comportamento que configura ao mesmo tempo crime militar e transgressão disciplinar militar? E aí? Lá vai a resposta. Lá vai. Nas Forças Auxiliares, senhoras e senhores, pode haver, sim, tranquilamente, dupla punição. Ou seja, nas Forças Auxiliares, o comandante lá, o coronel, o tenente coronel de um batalhão, de uma companhia da Polícia Militar, do Bombeiros Militar, o comandante não está obrigado a ter que aguardar
o desfecho da questão criminal. O comandante pode dizer, eu estou pouco lixando para o que vai acontecer ou deixar de acontecer na justiça penal, na justiça criminal militar. Estou nem aí. Eu, comandante, mandei instaurar a sindicância, a sindicância está relatada, eu, comandante, solucionei a sindicância, está aqui, cabo, está aqui, sargento, está aqui, senhor, a tua punição. Pá! Pronto. Então, nas forças auxiliares, pode sim o comandante da OM punir desde já disciplinarmente e o cara punir disciplinarmente cumpre a punição, que às vezes é prisão, às vezes é uma prisão, se bem que há uma lei federal que proibiu punições disciplinares privativas de liberdade nas forças auxiliares, isso é uma maior confusão, inclusive. Então, pode sim, nas forças auxiliares, o comandante punir disciplinarmente e ainda o cara, punir disciplinarmente, pode vir a ser punido criminalmente. Neste caso, há algum erro? Não. Não há. O que pode acontecer, entretanto, é o seguinte, e há casos assim no Brasil todo. O que pode acontecer? Pode acontecer uma grave injustiça. Às vezes, acontecem certas injustiças. Quais? O cara lá, policial militar, bombeiro militar, foi punido disciplinarmente de tal forma que ele foi expulso da corporação. Botaram o quente em cima dele, foi expulso da corporação. Pá! Estouraram contra ele o Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina, lascaram o cara, tá expulso. Deram uma polícia disciplinar e expulsaram o cara. Pronto. O cara tá expulso, ó, há semanas, meses, ou até às vezes há anos, por um determinado comportamento. Por um determinado comportamento. Aquele mesmo comportamento que ensejou a expulsão do cara, primeiro comportamento, vai à Justiça Militar Estadual. Puxa, o cara já foi, perdeu o cargo militar, está expulso, está desempregado, coitado. Às vezes tem família para sustentar, e ele responde à ação penal da militar das costas. Calma, que às vezes há males que vem para bem, né? O auditório que diz isso. Aí o cara responde para o mesmo comportamento que ensejou a ele a expulsão, o cara responde à ação penal militar na Justiça Militar. Calma, chega lá. Eis que na Justiça Militar, transita em julgado sentença penal absolutória dizendo que o fato não existiu, ou dizendo que categoricamente ou peremptoriamente aquele militar não foi o autor daquele fato. Professor, é o mesmo fato, é o mesmo fato que lá atrás ensejou punição disciplinar e expulsão do cara, e que no campo criminal ensejou absolvição, transitar em julgado ao argumento da categórica inexistência do fato ou ao argumento da peremptória negativa de autoria, coautoria ou participação em estrito sucesso. E aí? E aí? Isso acontece de vez em quando no Brasil. E aí o policial, o ex-policial militar ou ex-bombeiro militar contrata um advogado, pega aquela decisão judicial, pega aquela sentença absolutória, trânsito julgado, coloca debaixo do braço, ingressa com a ação judicial na Justiça Militar Estadual, que diz respeito à punição disciplinar. Às vezes o cara está meses ou anos expulso, tá? Ingressa, geralmente ganha na Justiça. Ele é reintegrado e ganha todo retroativo referente ao tempo em que ele esteve expulso. Já vi caso, o cara estava expulso há 5 anos, 6 anos, aí consegue a reintegração. Ou seja, sem trabalhar, ele ganha todo o retroativo de 5, 6 ou mais anos em que ele esteve expulso, com juros de correção monetária. Além do que desmoraliza, né, o comandante lá na UEM. Às vezes acontece isso, às vezes acontece. Às vezes acontece, tá? Isso que eu estou falando, pessoal, é um resumo do resumo. Tem muita coisa, mas um breve resumo sobre essas questões, entre esses entrelaçamentos entre questões disciplinares militares e crimes militares, tá certo? Muita coisa ainda, mas para um domingo de manhã, tá de bom tamanho falar sobre isso aqui, tá bom?
Então, quem vai advogar na área criminal castrense ou na área disciplinar militar, essa área desse artigo 19 do CPM, com o estudo do CPP comum, da máxima em artigos 65, 66, 67, que fala sobre a Axio Civis Exterdicto, mais o estudo do artigo 935 do Código Civil, mais o estudo, enfim, dos regulamentos disciplinares. Quem for advogar no campo criminal militar ou no campo disciplinar militar, tem muito dinheiro à vista. Isso dá um dinheiro bom, viu? Mas por quê, professor? São pouquíssimos profissionais competentes nesta área. Poucos. Tá bom? Bom, vamos lá. Chegamos aos artigos 12 e 13 do Código Penal Militar. Os artigos 12 e 13 versam sobre as mesmas duas pessoas. Quem são? Militares da reserva e militares reformados. Sobre esse artigo 12, na aula passada, já falamos sobre ele. Eu disse a vocês, e aqui repito o seguinte. Vejam só. Existem 3 tipos de militares, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Auxiliares. Há 3 tipos de militares. Militares da ativa, militares da reserva, remunerada ou não, mas reserva, e militares reformados. E aí eu lhes peço, fica aqui uma dica interessante, se vocês diziam isso, não digam mais, fulano é militar aposentado. Não, não digam isso não. Não é correto não, tá bom? Não é militar aposentado, ele deve ser militar da reserva, ou militar reformado, não aposentado. Aquilo que no campo do direito administrativo a gente chama de direito previdenciário, a gente chama de fulano foi ou vai ser aposentado. Aquela aposentadoria do direito administrativo, direito previdenciário, no campo militar não é aposentadoria. Quando o militar das Forças Armadas ou o militar das Forças Auxiliares, depois de certo tempo, ele já tem tempo suficiente para poder não ser mais da ativa, ele vai à reserva. Então, aspas, a aposentadoria do militar é reserva. É a reserva. Aquilo que no campo do direito previdenciário, a gente diz assim, fulano foi aposentado por invalidez, por conta de uma doença, uma grave enfermidade, ou uma mutilação, por exemplo, uma enfermidade física, ou psíquica, psiquiátrica, ou porque foi mutilado. Aquilo que a gente chama no campo previdenciário de aposentadoria por invalidez, no campo militar tem outro nome, reforma. Na verdade, não vou entrar em muitos detalhes. A reforma no direito militar, reforma, pode ocorrer quando o sujeito já era da reserva e depois do tempo é reformado, ou quando, às vezes, está lá o militar com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e é reformado. Por que reformado? Porque ele sofreu um acidente, digamos, dentro do OM. Um acidente que o deixou incapacitado. Reformado. Então, aquilo que no campo do direito previdenciário a gente chama de aposentadoria por invalidez, no campo militar é reforma. Aquilo que a gente chama de aposentadoria no campo previdenciário, no campo militar e a reserva. Fulano foi à reserva, ou seja, ele, aspas, se aposentou. Então, tecnicamente, não é correto dizer que o militar é aposentado, não. Então, nós temos 3 militares. A da ativa, da reserva, reformada. Da ativa, da reserva, reformada. Os da reserva e os reformados são denominados também, esses dois, reserva e reformados, são chamados de militares na inatividade, ou inativos. Então, vocês têm os militares ativos ou na atividade, e os militares inativos ou na inatividade, que são os da reserva e os reformados. Aí você vai perguntar, professor, se tanto os militares da reserva quanto os militares reformados, ambos estão na inatividade, qual a diferença entre eles dois? Os militares da reserva, se houver guerra no Brasil, os militares da reserva podem ainda voltar a ter que servir as Forças Armadas.
Então, o militar federal da reserva, se um dia ocorrer uma guerra, ele pode ser mobilizado e voltar a pegar em armas, ou seja, lutar pela pátria. Já o militar reformado, mesmo que ocorra uma guerra com o Brasil, não pode vir a servir mais as Forças Armadas. Ou seja, professor, o reformado não tem jeito, ele volta nunca, volta nunca. Não volta nunca para questões de guerra. Bom, e como eu citei na aula passada, que reitero, temos o seguinte: militares da reserva e militares reformados, no Brasil todo, 90% deles, eu diria, podem cometer crimes militares pelo inciso 1º ou pelo inciso 3º do artigo 9º. Então, militares da reserva e militares reformados podem cometer crimes militares próprios, inciso 1º do artigo 9º, ou crimes militares impróprios ou equiparados, inciso 3º do artigo 9º. Entretanto, excepcionalissimamente, há situações em que o militar da reserva ou reformado volta a estar empregado na administração militar. Falei para vocês na aula passada, esses militares são chamados PTT, prestadores de tarefa por tempo certo. Então, vamos lá. Militar da reserva, militar reformado. Regra geral, podem cometer crimes militares pelo inciso 1º ou inciso 3º do artigo 9º. Excepcionalmente, ou seja, quando empregados na administração militar, artigo 12 do CPM, aí eles são equiparados a militares da ativa. Como passam a ser equiparados a militares da ativa, podem cometer crimes militares pelo inciso 1º e pelo inciso 2º, e não mais pelo inciso 3º. Você pergunta, professor, tem algum militar que pode cometer crime militar pelo inciso 1º e 2º e 3º? Não. Não. Tem ninguém que possa fazer isso aí. Nenhum civil, nenhum militar da ativa, nenhum militar da reserva, nenhum militar reformado pode, nessa condição, pode cometer crime militar pelo inciso 1º e 2º e 3º. Não. Ou 1º e 2º, ou 1º e 3º. O primeiro está sempre em voga, né? Ou 1º e 2º, ou 1º e 3º. Mas 1º e 2º e 3º não é possível. Por que não? Porque sujeito ativo desse segundo, vimos ano passado, é somente militar da ativa. Nesse somente militar da ativa desse segundo, entram esses militares empregados aí, ó, do artigo 12, tá? Então, os militares da ativa, que são os únicos sujeitos ativos desse segundo, os militares da ativa englobam os chamados militares da ativa por equiparação, que são esses caras do artigo 12. Militares da reserva, militares reformados, quando empregados da administração militar, que tomam modernamente ou diariamente o nome de PTT6, prestadores de tarefa por tempo certo. Então, civis, militares da reserva, militares reformados, que não sejam PTT6, civis, e militares da reserva e reformados que não sejam empregados da administração militar, não podem cometer crime militar impróprio nem equiparado pelo inciso 2º. Só pode cometer crime militar impróprio ou equiparado pelo inciso 3º. Certo? Vamos lá. E nem pense assim, as hipóteses do inciso 3º são idênticas do inciso 2º. A única hipótese realmente idêntica entre o inciso 2º e o inciso 3º é a hipótese do inciso 2º, a linha E, e a hipótese do inciso 3º, a linha A. Pronto. Segundo e terceiro A são idênticos. Só mudam os sujeitos ativos. Mas as alíneas B, C, D, E do inciso 2º e as alíneas B, C, D do inciso 3º são diferentes. Não pense assim, é tudo igual ao inciso 2º e inciso 3º. Não é igual, viu? Pega agora o corpo militar, abre o artigo 9º, inciso 2º e inciso 3º. Não é igual. Igual, inciso 2º, a linha E, inciso 3º, a linha A. Pronto, acabou. É a única igualdade entre os incisos 2º e 3º. As alíneas B, C, D, E do inciso 2º e as alíneas B, C, D do inciso 3º são diferentes. São diferentes. Pode acontecer, inclusive, pessoal, situação assim. Vamos pensar. Ontem vimos o conceito de crime militar em tempo de paz. Suponhamos uma seguinte situação hipotética ou concreta.
Um militar da ativa das Forças Armadas em serviço militar no meio da rua, em coautoria, preste atenção, em coautoria com civil, militar da ativa das Forças Armadas em serviço no meio da rua, ou em um local privado, em coautoria com civil, ambos, em coautoria, praticam lesão corporal dolosa leve ou grave contra um civil. Então, militar da ativa das Forças Armadas em serviço militar, em um local privado, em coautoria com civil, ambos cometem contra um civil, contra um outro civil, uma lesão corporal dolosa. Pergunto a vocês, houve ou não houve crime militar? Quem vai me arriscar uma resposta? Houve ou não houve crime militar? Houve ou não houve crime militar? Quem pode arriscar uma resposta? Zeilda, você disse que sim. Quem cometeu o crime militar, Zeilda? Que foram dois coautores, né? Militar da ativa das Forças Armadas em serviço e seu colega civil. Os dois cometeram crime militar? Nenhum cometeu crime militar? Somente um deles, qual cometeu crime militar? E aí? Muito bem, bora lá. Você está acertando, exatamente. Foram dois coautores, né? Militar da ativa das Forças Armadas em serviço e civil, certo? Muito bem, Zeilda, exatamente. Só o militar cometeu crime militar. Por quê? Porque você tem que analisar um por um, pessoal. Vocês têm que analisar um por um dos coautores. Primeiro, vamos analisar o militar da ativa das Forças Armadas. O militar da ativa das Forças Armadas em serviço, fora do lugar sujeito à atração militar, mas em serviço, cometeu contra civil lesão corporal dolosa leve ou grave, gravíssima. É crime militar? É. Bora lá, vamos analisar. Primeiro militar da ativa, certo? Vamos lá. Qual foi o crime cometido por aquele militar? Lesão corporal dolosa, certo? Lesão corporal dolosa, vamos pensar um pouquinho, o passo a passo é esse, tá bom? Primeiro, veja qual o crime. Qual o crime? Lesão corporal dolosa. Tá bom. Pega esse crime, lesão corporal dolosa. Esse crime de lesão corporal dolosa é crime militar próprio ou não? Não, não é. Porque para ser crime militar próprio, lembram? Aula passada. Para configurar crime militar próprio, o crime tem que estar previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Por acaso, lesão corporal dolosa está prevista só no Código Penal Militar? Não. Lesão corporal dolosa está prevista no CPM, artigo 209, mas também está prevista no 129 do Código Penal Comum. Ora, como a lesão corporal está prevista tanto no CPM quanto no CP comum, lá e cá e lá, então não é crime militar próprio. Já que não é, a gente descarta o inciso primeiro. Por que descarta o inciso primeiro? Porque o inciso primeiro do artigo 9º trata somente de crime militar próprio. Ora, se o inciso primeiro trata somente de crime militar próprio e a lesão corporal dolosa leve, acabamos de ver, não é crime militar próprio, então o inciso primeiro está descartado. A gente já descarta o inciso primeiro. Então, bora ver se o caso é inciso segundo ou inciso terceiro, certo? Quem foi o sujeito ativo? Militar da ativa. Foi militar da ativa? Foi. Então, a gente descarta o inciso terceiro. Ficamos só com a possibilidade de incidência do inciso segundo, do artigo 9º. Aí tem que analisar a linha por a linha. O militar da ativa aí das Forças Armadas praticou o crime contra outro militar da ativa? Não. Então, está descartada a linha A. Ficamos com as linhas B, C, D, E e inciso segundo. Muito bem. Por acaso o crime exemplificado foi cometido em lugar sujeito, dentro de lugar sujeito à atração militar? Não. Ah, não? Não. Porque foi no meio da rua, ou em outro local privado, ou local privado. Ah, é? Então está descartada a linha B de Bravo nesse segundo. Ficamos, por enquanto, com a possibilidade, quem sabe, calma, não temos certeza. Quem sabe com a possibilidade de incidência da linha C ou D ou E. Muito bem, C, D, E, C, D, E. Tá bom. Por acaso o crime foi cometido em detrimento do patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem militar? Não.
porque a lesão corporal foi contra um civil e não contra o civil, e o bem jurídico ali, o bem jurídico atacado foi a integridade física e a saúde de um civil. Isso não tem nada a ver com patrimônio sobre a instrução militar, isso também não tem nada a ver com ordem administrativa militar. Tem nada a ver? Então está descartada a linha E do inciso 2º. Ficamos só com duas linhas, C, D, Charlie Delta do inciso 2º. Por acaso o crime praticado por militar da ativa das Forças Armadas com estado em serviço fora de lugar sujeito à instrução militar. Por acaso o crime foi cometido enquanto o militar da ativa estava no período de manobras do exercício? Não. Ah, não? Então está descartada a linha D de delta. Opa! Rufem os tambores. Se existir crime militar, se bem grande, se existir crime militar por esse militar da ativa, é para a linha C, que é a última que sobrou aí. A linha C, do inciso 2º artigo 9º. Crime praticado por militar da ativa quando em serviço contra o civil. Pronto. Achamos a resposta. Aquela lesão corporal dolosa, leve, grave ou gravíssima, tanto faz, praticada por um dos condutores do militar da ativa, para o militar da ativa, é crime militar. Porque incide, no caso concreto, o 9º, inciso 2º, a linha C. 9º, inciso 2º, a linha C, do CPF. Pronto. Logo, esse militar da ativa das Forças Armadas, por ter cometido um crime militar de lesão corporal dolosa, a sua conduta subsume-se ao artigo 209 do Código Penal Militar e ele vai responder por crime militar na Justiça Militar da União. Pronto. E o coautor civil? Bom, já vimos que o crime é o mesmo, lesão corporal dolosa. É o mesmo. A gente já descartou o inciso 1º, tá? Descartamos o inciso 1º. Ficamos com os incisos 2º e 3º. Quem é o nosso coautor agora? Civil. Já que ele é civil, está descartado o inciso 2º. Por quê? Porque civil não pode cometer crime militar pelo inciso 2º. Fica só a possibilidade de aplicação do inciso 3º. Então, o inciso 3º tem 4 linhas. A, B, C e D. A, B, C e D. Bora lá. Por acaso esse civil cometeu crime contra o patrimônio sobre a instrução militar ou contra a ordem administrativa militar? Não. Na verdade, cometeu crime contra a integridade física e a saúde da vítima. Então, está descartada de plano a linha A do inciso 3º. Ficamos com a possibilidade de aplicação das linhas BCD do inciso 3º. Muito bem. Por acaso o crime foi cometido contra algum militar da ativa? Não. Não foi. A vítima foi civil. Ah, foi civil? Pronto. De cara com isso, descartamos as linhas CD, BCD. Descartamos BCD. Já vimos descartar a linha A, e agora acabamos de descartar BCD. Mas por que BCD estão descartados, professor? Porque tanto a linha B, quanto a linha C, quanto a linha D, BCD, a vítima é militar da ativa. Pronto. Então, estão descartadas a BCD do inciso 3º. Opa! Então, não sobrou qualquer linha do inciso 3º artigo 9º. Pois é. Se não sobrou, para este civil, contra civil, o crime de lesão corporal não é militar, é crime comum. Ué, é o mesmo crime praticado em coautoria. Pois é o mesmo crime praticado em coautoria. Mas esse mesmo crime por militar da ativa é crime militar. É crime militar. A ser processado e julgado, portanto, na Justiça Militar da União. Mas para o coautor civil é crime comum. Da competência de juizado especial, se for lesão corporal dolosa ou leve. Então, jamais pensa assim, se há concurso de pessoas e um dos concorrentes, um dos coautores é militar da ativa, basta que seja crime militar para ele, é crime militar para todo mundo. É não, viu? O fato de o crime ser cometido em coautoria, e o crime ser de natureza militar para um dos coautores, isso não significa que o crime mantém natureza militar para todos os demais coautores. Não significa. Então pense nisso daí. Muito bem. Então, militares, militares reformados. Regra geral. Não são equiparados militares da ativa, porque não estão empregados na instrução militar. Logo, só podem cometer crimes militares em tempo de paz, preciso 1º ou preciso 3º do artigo 9º. Porém, excepcionalmente,
Quando militares da reserva e militares reformados estiverem empregados na instrução militar, como o PTT-6, equiparam-se a militares da ativa. E aí pode cometer crimes militares por inciso 1º ou inciso 2º do artigo 9º. Antes alguém pergunta, professor, o militar da reserva ou militar reformado, quando é empregado na administração militar, esse artigo 12 do CPM, ele pode cometer crime por inciso 3º e inciso 2º? Não. Não tem jeito, gente. Qualquer pessoa só pode cometer tipo de parte. Crime militar por inciso 1º ou 2º, ou primeiro e 2º, ou 1º e 3º. Não há como cometer por inciso 1º e 2º e 3º. Não tem como. Não tem como. No inciso 2º só entram militares da ativa e os militares da ativa por equiparação. Esse povo aqui no artigo 12 do CPM. No inciso 2º não entram os civis. No inciso 2º não entram os militares reserva reformados que não estejam empregados na instrução militar. Já no inciso 3º não entram os militares da ativa, nem os militares da ativa por equiparação. Então, é assim, o inciso 2º fecha as portas para sujeitos ativos que sejam civis e militares da reserva reformados não empregados na instrução militar. O inciso 3º fecha as portas para militares da ativa e militares da ativa por equiparação. Militares da ativa por equiparação ou equiparados são esses PTT-6, que são esses militares da reserva reformados empregados na instrução militar. O artigo 13 do CPM traz outra regra interessante. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação. Bora lá. Veja só, pessoal. Para quem não está familiarizado com o militarismo, posto ou graduação. Quem tem graduação é praça. Quem tem posto é oficial. Sargento tem o quê? Sargento é praça, tem graduação, e não posto. Cabo é oficial? Não, cabo é praça, então tem graduação. Subtenente, suboficial. Subtenente, suboficial. Subtenente e suboficial são praças, então eles têm graduação. Quem tem posto? Somente os oficiais têm posto. Ou seja, só tem postos tenentes, capitães, capitães-tenentes, os majores, capitães de corveta, os tenentes-coronéis, os capitães de fragata, os coronéis, os tenentes-coronéis, os capitães de fragata, os coronéis, os capitães de maringuerra e os oficiais gerais. Então, quem tem posto é oficial. Quem tem graduação é praça. Posto oficial, graduação, praça. Muito bem. O militar da reserva ou militar reformado, seja ele oficial ou praça, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto para oficial ou da graduação para praça, para efeito aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele praticado crime militar. Vamos traduzir? Vamos. Vamos lá. Existem certos crimes militares no Código Penal Militar, pessoal, que só podem ser praticados contra superiores. Há outros crimes que só podem ser praticados contra inferiores. Então, exemplos de crimes que só podem ser praticados contra superiores. Violência contra militar, violência contra superior, artigo 157 do CPM. Desrespeito ao superior, artigo 160 do CPM. Desacato ao superior, artigo 298 do CPM. São exemplos de crimes militares que só podem ser cometidos contra superiores. Exemplos de crimes militares que só podem ser cometidos contra inferiores, de cima para baixo. Violência contra inferior, artigo 175. Violência com ofensa aviltante inferior, artigo 176. E rigor excessivo, artigo 174. Então, 174, rigor excessivo. 175, violência contra o inferior. E 176, ofensa aviltante a inferior, são crimes militares que só podem ser praticados de cima superior para baixo contra inferior. Tá bom. Suponhamos que um sargento da ativa desrespeite na presença de outro militar, desrespeite um capitão da ativa. Sargento da ativa
desrespeita capitão da ativa, anos da ativa. Crime do artigo 160 do Código Penal Militar, desrespeito ao superior, se o desrespeito foi cometido na presença de outro militar. Porque é necessário que o desrespeito ocorra na presença de outro militar. Tá bom. Então, nossa vítima foi o quê? Um capitão da ativa, né? O sujeito ativo, sargento da ativa. Tá bom. Vamos pegar o mesmo sujeito da ativa. O sargento da ativa, na presença de outro militar, desrespeita um capitão da reserva, o capitão reformado. E aí? Continua o mesmo crime do artigo 160 do CPM. Digamos que o nosso capitão da ativa pratica violência contra sargento da ativa. 175 do CPM, violência contra o inferior. Ativa contra ativa. Tá, beleza. E se o capitão da ativa cometer a violência contra o sargento da reserva ou o sargento reformado? 175 do CPM, do mesmo jeito. Não muda. E se o capitão fosse da reserva ou reformado do capitão, e cometesse um crime de violência, uma violência contra um sargento da ativa? 175 do CPM. Não muda. Professor, estou vendo o seguinte, tanto faz como tanto fez, esses seus exemplos, você deve estar notando, né? Tanto faz como tanto fez, se o sujeito ativo ou passivo é ou não é da ativa, está na reserva ou não, é reformado ou não, o crime não muda. Pois é, o crime não muda. É isso que quer dizer o artigo 13 do CPM. Vamos reler? Vamos. O militar da reserva ou reformado, seja com sujeito ativo, seja com sujeito passivo, conserva. O verbo aqui é conserva as responsabilidades. Então, como ele conserva as responsabilidades e prerrogativas de pós-graduação, conservam-se, mantêm-se os tipos penais. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto de graduação para efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica, sujeito ativo, ou contra a lei praticado, sujeito passivo, crime militar. Então, você vai dizer, Guilherme, então tanto faz como tanto fez. Sargento da ativa, que, por exemplo, desacatar tenente da ativa, tenente da reserva ou tenente reformado, do mesmo jeito, é 298 do CPM, desacato superior. Não muda o crime. O fato superior, que é um tenente, ser da ativa e reformado, não muda o crime. Não vai mudar. Professor, mas o cara está na reserva ou reformado. Já está, aspas, porque essa palavra não é correta, tá? Aposentado. Mesmo assim, artigo 13, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto de graduação para efeito da aplicação da lei penal militar. Então, se, por exemplo, uma blitz de trânsito, digamos que uma blitz no trânsito é parado um veículo automotor terrestre, lá um carro. E aí que se apresenta lá, digamos, é um cabo da PM, fardado de serviço, um cabo. Digamos que o cabo, ele trata o condutor do veículo, de forma desrespeitosa. Imagine você se o condutor do veículo é um coronel da reserva da Polícia Militar. O coronel, mas o cabo não sabia. Digamos que agora o coronel diz, cabo, baixa o tom de voz. Vai pegar a carteira profissional, sou coronel da PM. Opa, a partir daí, se o cabo continuar nessa grosseria, vai se dar mal. O cabo quer dizer sim, senhor, inclusive, para aquele coronel da reserva. O coronel da reserva está lá, paisana, né, ou paisano, como o pessoal militar fala, está lá paisano, roupa de civil, sozinho com a família, está de férias, está viajando, não interessa. O cabo da ativa, no nosso exemplo, deve o mesmo respeito ao coronel, seja ele da ativa, da reserva ou reformado. Mesmo respeito. Por quê? 13. Conserva as responsabilidades ou prerrogativas. Cuidado quando vocês falam por aí, não digo vocês, as pessoas. Vou colocar vocês porque tenho certeza que vocês não fazem isso. Mas muitas vezes assim, ligamos para um oficial. Fulano, que agora está na reserva, coronel, tenente coronel, major da reserva. Fulano é ex-militar. Não é ex. Professor, existe ex-militar? Existe.
Mas o fato do sujeito militar estar na reserva reformado não faz ex. Há ex que não é ex nunca. Há ex que não é ex nunca, na verdade. Então, no nosso exemplo aqui, aquele coronel da reserva, está na reserva ou é reformado. Ele não é ex-militar, ele é militar. É incrível como as pessoas, os civis em geral, o militar não fala isso não, mas é incrível como bacharéis de direito, que são civis, acham que o militar agora não mais está desempenhando funções do quartel. Aquele major, tenente, capitão, tenente-coronel, coronel, capitão de convênio, capitão de fragata, capitão de guerra, ele está na reserva, foi para a reserva, está reformado. Então é ex. Não é ex, ele é militar. Embora da reserva, reformado. Não é ex, é militar. Esse oficial só se torna ex, sabe quando? Se ele perder o posto de patente. E para perder o posto de patente, tem que ser condenado por Conselho de Justificação ou condenado criminalmente a uma pena superior a 2 anos. Ou condenado criminalmente, qualquer que seja a pena, compatibilidade com o oficialato. Ou seja, é raríssimo um oficial tornar-se ex-militar. Raríssimo. Geralmente, quando é que o cara se torna ex-militar, quando está na reserva reformado? Quando morre. Aí quando morre, todo mundo vira nada, né? É espírito e fim. Cada um vai tomar seu rumo com o espírito. Acabou. Mas aquele oficial da reserva, oficial reformado, não é ex-militar, ele é militar. Ele é tratado como militar, com todas as prerrogativas de um militar da reserva ou reformado. Tá bom? Bom, este artigo 22 agora, daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para perguntas, não se preocupem. Como sempre faço, né? Esse artigo 22 do Código Penal Militar, lembrando que o Código Penal Militar é de 69. O Código Penal Militar é de 69. Certo? Ele tem 53 anos, portanto. O Código Penal Militar mais velho que todo mundo aqui. O artigo 22 do vetusto, o que é vetusto? Antigo, arcaico. O artigo 22 desse vetusto antigo, Código Penal Militar, é um artigo problemático. Bem problemático para a doutrina e jurisprudência. É bem chatinho. Por quê? Veja só. O artigo 22 do Código Penal Militar, que é nome de banda, né? Banda de rock, pop rock, CPM 22. O CPM 22, Código Penal Militar, artigo 22, diz o conceito de militar. Pessoa considerada militar. É considerada militar. Quem é militar? Porque o Código Penal Militar, várias vezes, fala fulano é sujeito ativo, militar, sujeito passivo, militar. Artigo 22. É considerada militar para efeito aplicação do Código Penal Militar. É considerada militar, seja com sujeito ativo, seja com sujeito passivo de crime militar. Qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica, para delas servir imposto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Posto, militar oficial. Graduação, militar praça. E esta ou sujeição à disciplina militar, ou sujeição à disciplina militar, é o tal do assemelhado, que na aula passada eu disse a vocês, há décadas que não existe mais. Não existe mais. Qual o probleminha do artigo 22? Se você levar o pé da letra o artigo 22 do CPM, você vai chegar à conclusão equivocada de que só é militar quem foi incorporado às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E, professor, não é assim, não? Não. Ora, os policiais militares são o quê? Militares. E não estão incorporados às Forças Armadas. Os bombeiros militares são o quê? Militares. E não estão incorporados às Forças Armadas. Então, o artigo 22 do Código Militar não trata dos policiais militares, nem engloba os bombeiros militares. O artigo 22 do Código Militar, senhoras e senhores, são militares exclusivamente das Forças Armadas. O que é um equívoco.
É claro que esse artigo 22 do Código Militar está bastante ultrapassado, obsoleto. Está ultrapassado, está obsoleto por quê? Porque a Constituição Federal, em seus artigos 42 e 142, você colocar um na frente, 42 e 142, 42 e 142, a Constitucional diz nesses dois artigos que são militares, os das Forças Armadas e os das polícias militares e os dos corpos de bombeiros militares. Realmente, portanto, está obsoleto este artigo 22 do Código Penal Militar. Apesar disto aqui, de o artigo 22 do CPM ser obsoleto, existe uma utilidade desse artigo 22. Qual é a única utilidade desse artigo 22? É uma que é muita coisa, viu? É uma que é muita coisa. É bem, uma utilidade bem relevante. É o seguinte. O tempo todo, falei agora há pouco, que são 3 os militares. Militares da ativa, militares da reserva, militares reformados. Lá vai. Se você pega a parte especial do Código Penal Militar, você vai encontrar inúmeros tipos penais incriminadores que definem crimes militares praticados por militares, por militar, singular. Vários, não são todos, mas são muitos os tipos penais incriminadores que indicam que o sujeito ativo é militar. Tantos outros tipos penais incriminadores, a parte especial do Código Militar, sinalizam que o sujeito passivo é militar. Pergunto eu a vocês, quando um tipo penal incriminador da parte especial do Código Penal Militar diz que o sujeito ativo é militar, só diz militar, viu? Diz assim, militar. Ou diz que o sujeito passivo é militar. Às vezes, o tipo penal diz que o sujeito ativo e o sujeito passivo são ambos militares. Às vezes diz que o sujeito ativo é militar, mas não fala do sujeito passivo. Às vezes diz que o sujeito passivo é militar, mas não fala do sujeito ativo. Mas seja como for, quando o Código Penal Militar indica que o sujeito ativo e ou sujeito passivo é militar, que militar é este? É todo e qualquer militar, seja militar da ativa, militar da reserva, militar reformado? Ou é só militar da ativa? Resposta. Lá vai. Tem-se entendido tranquilamente na doutrina e na jurisprudência que toda vez que o Código Penal Militar indicar que o sujeito ativo ou o sujeito passivo, ou ambos, são militares, a palavra militar, o sujeito ativo ou passivo, indica unicamente, restritivamente, militar da ativa. Ponto. Militar da ativa. Então, quando, por exemplo, o artigo 149 do Código Penal Militar, lembrando que não existe mais assemelhados, tá? Quando o artigo 149 do Código Penal Militar, ao tratar de motim e revolta, menciona militares, você pega agora o CPM, artigo 149, militares. Quem são esses militares aqui? Só são unicamente militares da ativa. Quer dizer, militares, reserva, militares reformados não cometem crime de motim e revolta. Professor, já que é assim, quando é que os militares, reserva, militares reformados podem ser sujeitos ativos de crimes militares? Fácil. Quando o tipo penal incriminador não especificar que o sujeito ativo é militar. Pronto. Quando o Código Penal Militar não especificar que o sujeito ativo é militar, então os militares, reserva, militares reformados e até os civis podem ser sujeitos ativos. Por exemplo, no homicídio doloso, homicídio culposo, lesão dolosa, lesão culposa, calúnia, difamação e injúria, não está especificado quem é sujeito ativo. Ah, não está. Já que não está,
qualquer pessoa pode cometer esses crimes que acabei de exemplificar. Esses que acabei de exemplificar. Crimes militares de calúnia, difamação e injúria. 214, 215, 216 do Código Penal Militar. Há alguma especificação de quem pode caluniar, de quem pode difamar, de quem pode injuriar? Não, não, não. Logo, qualquer pessoa pode cometer crime militar de calúnia, difamação e injúria. Agora, quando o tipo penal especifica que o sujeito é militar, só o militar da ativa pode praticá-lo. Cuidado, porque às vezes, o tipo penal incriminador não especifica expressamente o sujeito ativo, mas é de fácil dedução que o sujeito ativo só pode ser militar da ativa. É o que acontece, por exemplo, com o abandono de imposto. Então, há certos tipos penais incriminadores que não explicitam o sujeito ativo. Mas, para a descrição das elementares do tipo penal, é de fácil dedução que o sujeito ativo só pode ser militar da ativa. É o que acontece com a deserção, o abandono de posto, por exemplo. Vamos lá. Então, o artigo 22 do Código Penal Militar é obsoleto, porque, na verdade, quem vai dar o real conceito de quem é militar é a Constituição Federal, artigos 42 e 142, e não o artigo 22 do Código Penal Militar, mas o artigo 22 do Código Penal Militar apresenta ao menos uma utilidade, que é uma grande utilidade. Qual é? Toda vez que o Código Penal Militar indicar expressamente que o sujeito ativo ou passivo é militar, essa palavra militar, o sujeito ativo ou passivo, só pode ser considerado, esse militar, só pode ser considerado militar da ativa. O artigo 23 fala de equiparação a comandante, isso aqui é bem rápido. Equipara-se ao comandante para efeito da aplicação da lei penal militar toda autoridade com função de direção. Então, todo aquele que comanda, dirige, chefia uma organização militar, seja ela grande ou pequenininha, ele é considerado comandante para efeitos de aplicação da lei penal militar. Professor, mas, por exemplo, o cara que dirige um colégio militar não é chamado de comandante, é chamado de diretor. Pois é. Aqueles que chefiam colégios militares não são chamados de comandantes, são chamados de diretores. Diretor do colégio militar. É verdade. Diretor. A mesma coisa, por exemplo, em centros de lançamento. Centros de lançamento. Existe um centro de lançamento em Alcântara, no Maranhão. Existe o chamado, o nome é esse mesmo, Centro de Lançamento Barreira do Inferno. O nome é esse. Centro de Lançamento Barreira do Inferno, CLBI, lá em Paramirim, ao lado de Natal, Rio Grande do Norte. Quem chefia centro de lançamento da aeronáutica são diretores. Bom, apesar da nomenclatura diretor, o artigo 23 do Código Penal Militar, repito, diz, equipara-se a comandante. Equipara-se a comandante. Para efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Então, aquele diretor de colégio militar, o diretor de centro de lançamento é considerado, aos olhos do Código Penal Militar, é considerado comandante. Professor, qual é a relevância disso? Tem relevância? Tem. Muita. Por exemplo, existem certos tipos penais incriminadores da parte especial do Código Penal Militar que dizem que certos crimes só podem ser cometidos por comandantes. Pois é. De fato, há certos crimes militares que só podem ser praticados por comandantes. É o caso, por exemplo, dos crimes militares, dos artigos 198, 199, 200 e 201. 198, 199, 200 e 201 só podem ser cometidos por comandantes. Então, diretor do colégio militar
Pode cometer crime do artigo, por exemplo, 198? Pode. Ah, mas ele é diretor. Ele é considerado comandante, de acordo com o artigo 23 do Código Penal Militar. Há certos tipos penais incriminadores que dizem que haverá causa de aumento de pena se o crime for cometido contra comandante. Contra comandante. Haverá uma majoração da pena, aumento da pena. Então, também está aí também a relevância desse artigo 23 do Código Penal Militar. Então, um crime que prevê majorante para crime cometido contra o comandante, se tal crime for cometido, por exemplo, digamos que um militar, professor de um colégio militar, pratica um crime de violência contra o diretor daquele colégio militar. Ora, como o diretor do colégio militar é equiparado a comandante, de acordo com o artigo 23 do CPM, então aquela violência contra o superior, contra o comandante da unidade em que serve o sujeito ativo, traz uma qualificadora do parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal Militar. Está aí a relevância desse artigo 23. E, por final, para encerrar nesta primeira parte da nossa aula, que eu abro espaço para perguntas, conceito de superior. Artigo 24 do CPM. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro militar de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. Vou explicar. Quem é ou já foi militar sabe disso. Mas se foi porque se tornou ex-militar, né? Quem estiver me assistindo e for militar da reserva, militar informado, não é ex-militar. Continua sendo militar. Bom. Nas Forças Armadas e nas suas auxiliares, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, onde existirem Forças Armadas e onde existirem Forças Auxiliares, tem que haver, e há, hierarquia disciplinar. Hierarquia disciplinar. Pois bem. Com relação à hierarquia militar, lembra que na aula anterior eu já mencionei, lembra que eu falei soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí vem subtenente no Exército, subtenente na Polícia Militar, subtenente como bombeiro militar, suboficial na Aeronáutica, suboficial na Marinha. Acima, aspirante oficial no Corpo de Bombeiros Militar, na Polícia Militar, no Exército e em Aeronáutica, e aí e na Marinha, Guarda-Marinha. São as praças. Os oficiais são segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão no Exército, na Aeronáutica, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar. Nessas 4 forças, major, tenente-coronel e coronel. Na Marinha, depois de tenente, tem capitão-tenente, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de marinha. Lá em cima, no topo, oficiais generais. Na Marinha, contra-almirante, vice-almirante, almirante de esquadra. Em tempo de guerra, o mais alto posto é almirante. No Exército, general de brigada, general de divisão, general de exército. Em tempo de guerra, o mais alto posto é marechal. Na Aeronáutica, brigadeiro, major brigadeiro do ar, tenente brigadeiro do ar. Em tempo de guerra, o mais alto posto é marechal do ar. Marechal do ar. Bom, inclusive tem até uma questão histórica, a questão do brigadeiro, né? Quem veio primeiro, né? O doce, brigadeiro ou oficial? Primeiro foi o oficial, depois veio o doce. Dizem que o doce diz respeito à esposa do brigadeiro, que fazia esse doce e ficou o nome brigadeiro. Vamos lá. Essa hierarquia que eu mencionei a vocês na aula passada, e que estou aqui repetindo, essa hierarquia é uma hierarquia vertical. Claro, né? De baixo para cima. Vertical. Vertical. De baixo para cima. Na hierarquia vertical fica muito fácil entender quem é superior ou quem é inferior. Está aqui o sargento. Está aqui o soldado. Quem é superior? Sargento. Quem é inferior? Soldado. É simples. Quando se trata de hierarquia vertical, é muito fácil saber quem é superior e quem é inferior. Está aqui o capitão de mar e guerra. Está aqui o tenente.
Quem é superior? Capitão de Maringueira. Quem é inferior? Tenente. É fácil. Hierarquia vertical fica fácil estabelecer. Fácil, fácil. Esse aqui é superior porque está acima. Esse aqui é inferior porque está abaixo. Simples. Esse critério de hierarquia vertical é chamado de critério da ou por ordenação, que é a hierarquia vertical. Vamos supor, entretanto, o seguinte. Vamos supor que você tem um major do exército A e um major do exército B. A e B são ambos majores. Major A, major B. Major, major. Professor, ninguém está acima de ninguém. Pois é. Verticalmente, A e B, nenhum dos dois está acima de ninguém. Pelo plano horizontal. Major é major, pelo plano horizontal. Mesmo assim, há uma hierarquia entre eles. Mas qual? Se não há hierarquia vertical, é horizontal. Se, na verdade, não é vertical, eles estão no mesmo nível horizontal. A hierarquia A. Qual? A e B, né? Dois majores, A e B. O mais antigo entre eles tem hierarquia sobre o mais moderno. O mais antigo e mais moderno, cuidado, não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o tempo em que o militar está naquele posto, no caso oficial. Tem a ver com o tempo em que aquela praça está na graduação. Se o major, independentemente da idade dos majores A e B, isso não interessa. Digamos que o major A está nesse posto de major há 3 anos. E o major B está nesse posto há 6 meses. Opa, o cara aqui é major, isso aqui também, mas isso aqui é major há 3 anos. Esse aqui é major só há 6 meses. Então, esse major que é major há 3 anos, está nesse posto há 3 anos, ele é mais antigo do que aquele que está há 6 meses. Sendo mais antigo, major A é mais antigo, então major A tem uma ascendência, tem uma superioridade hierárquica sobre o major B, que é mais moderno. Isso é bem tranquilo nas Forças Auxiliares e nas Forças Armadas. Aí vem o artigo 24 do Código Penal Militar para dizer, existe um terceiro critério. O que eu vou usar? Qual foi o primeiro critério? O critério da ordenação, que é o critério vertical, que é o mais fácil de todos. O segundo critério, que eu falei agora há pouco, é o critério da antiguidade. Antiguidade. Há até uma frase, todo mundo deve conhecer, é uma frase conhecida não somente no meio militar, mas uma frase conhecida na sociedade, que diz, antiguidade é posto, não é? Antiguidade é posto. Existe uma versão moderna desse ditado, né? Quando a gente diz assim, fulano chegou agora, em algum grupo, alguma associação, ou alguma coisa, chegou agora, já quer se sentar na janela. E você chegou agora, cara, fica na sua, já quer sentar na janela. É uma versão atual, né? Do antiguidade é posto. Então, se você tem uma equipe, um time, um grupo, seja lá o que for, que já está há um bom tempo, aí chega um novato ou uma novata, novato é novata e tem que respeitar o pessoal que está lá mais tempo, né? Para tudo na vida é assim, tem que ser assim. E tem que ser assim. Meu amigão, querido, chegasse agora, fique na sua. Vamos com calma. Você chegou agora, escuta quem sabe mais, que está aqui há mais tempo, depois você fala. Bora lá. E aí, existem esses dois primeiros critérios, ordenação, que é o critério vertical, e o critério da antiguidade, quando os dois ou mais militares estão no mesmo plano, certo? Mesmo nível de hierarquia. Aí o artigo 24 do Código Penal Militar traz um terceiro critério, que é o chamado critério funcional. Está aqui, em virtude da função, critério funcional. O que quer dizer esse critério funcional? De cara, eu lhes digo, esse critério funcional não pode sequer fazer cócegas naquele primeiro critério. Primeiro critério, critério vertical da ordenação. Então, esse critério funcional, estampado aqui no artigo 24 do Código Penal Militar, não pode sequer sonhar em tocar no critério da ordenação. O critério da ordenação é um critério absoluto, pessoal. Digamos, está lá um tenente-coronel, está aqui um tenente-coronel do Exército, por exemplo, que não é comandante de coisa nenhuma, mas é tenente-coronel. Está aqui um capitão aqui embaixo, que é comandante de uma companhia. Sou comandante de companhia.
Certo, capitão. O senhor é comandante de companhia. Até que o tenente-coronel não é comandante de nada, mas o tenente-coronel está acima do senhor. O tenente-coronel manda mais. Então, por mais que o capitão exerça uma função relevante de comandar uma companhia, o tenente-coronel, que não é comandante de nada, só porque está na hierarquia verticalmente superior, ele manda mais para o capitão. Então, não interessa a maior ou menor relevância da função exercida pelo capitão. Ele sempre está abaixo do tenente-coronel. E chama o tenente-coronel de CCO. O critério funcional, esse critério do artigo 24 do Código Militar, não mexe com a verticalização. Não mexe. Nem pode mexer, nem pode sonhar. Mas esse artigo 24 do Código Militar mexe e muito com o critério da antiguidade. Vamos voltar aos nossos dois majores A e B. Major A, nesse posto há 3 anos. Major B, nesse posto há 6 meses. Bora lá. O que foi que eu falei? Major A está no posto há 3 anos. Major B, nesse posto há 6 meses. Logo, o Major A é mais antigo. Por ser mais antigo, tem hierarquia, tem uma ascendência sobre o mais moderno. Ocorre, aí vem o artigo 24 do CPM, que suponhamos que o Major A, que é mais antigo, né? Não é comandante de nada. O Major B está 6 meses, mas é comandante de alguma coisa. Opa! O fato agora, mudei um pouco, né? Por exemplo, o fato de o Major mais moderno, que está nesse posto há 6 meses, exercer a função de comando que o Major A não exerce, faz com que o Major B, embora mais moderno, menos antigo, ele B que vai ter ascendência sobre o Major mais antigo. Mas por que isso? Porque é o que diz o artigo 24, é o que diz o artigo 24 do CPM. Pessoal, agora que encerrei essas disposições sobre a aplicação da Lei Penal Militar, disposições finais, abro espaço para perguntas. Abro espaço para perguntas. Algum questionamento, pessoal? Acerca de conceito superior, equiparação ao comandante, conceito militar, militares reserva reformados, artigos 12 e 13. Aquela questão das transgressões disciplinares e crimes militares e repercussões em um e outro. Militares estrangeiros. Bom, em tal caso, são 9h48, 9h50 aqui no relógio. Vamos dar aqui um pequeno intervalo e já a gente retorna para começarmos o estudo, um pouco extenso, tá? Da teoria geral do crime militar. Até já já.